Bom, então bom dia a todos. Esse é o segundo encontro do curso de extensão em Tecnologias da Informação e da Comunicação aplicadas ao mercado do turismo, ofertado pelo curso de Bacharelado em Turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Hoje é dia 4 de junho e o objetivo aqui é discutir um pouquinho sobre o conteúdo da primeira unidade curricular, que é a evolução temporal das tecnologias da informação e da comunicação, e aí na sequência a gente abre para perguntas, dúvidas e contribuições. Então, como vocês observaram no material, essa primeira unidade teve como principal objetivo, né, trazer informações que possam fazer uma forma de nivelamento no que diz respeito ao assunto, né? Então, logo no começo é apresentado uma projeção do professor Chris Cooper, que ele fala do futuro das novas destinações, né? E dentre esse futuro, a própria utilização das novas tecnologias de informação e comunicação. E como foi comentado ali, ao que tudo indica, esse futuro já começou, né? E isso se dá pela utilização que nós fazemos das novas tecnologias no dia a dia, né? E aí até é feita uma reflexão ali sobre o que você faz, né? Qual a utilidade que você dá ao seu smartphone, por exemplo. E isso, claro, acaba sendo bastante utilizado no mercado do turismo, como explorado ali naquele primeiro vídeo que mostra, né, uma ação desenvolvida pelo portal hotels.com, que demonstra a rapidez das transações por meio das novas tecnologias a partir da reserva de um hotel durante um salto livre, né? Essa ação ocorreu lá na região de Lake Tahoe, na Califórnia, e em 55 segundos a reserva foi feita. Na sequência, a gente observa algumas informações no que diz respeito à aplicabilidade das tecnologias, fazendo um entendimento da evolução tecnológica a partir dos sistemas de informação, tendo como exemplo principal o setor aéreo, né? Então, a primeira inovação ocorre ainda na década de 40, a partir da American Airlines, que observa a dificuldade da sistemática que eles utilizavam até então. Existe uma figura que faz essa ilustração de como eram feitas as reservas nesse contexto, né? E a partir de uma conversa com o pessoal da IBM é desenvolvido um sistema, né, para automatizar e deixar mais rápido o processo de reservas aéreas. Então, surge o Reservizer, né? A primeira fase dele consistia num painel com luzes, e essas luzes eram acendidas na medida que as ocupações em determinado voo eram desenvolvidas. Na sequência, em 53, surge um sistema semi-computadorizado, né, a partir da Drum Memory, que era um processo de gravação de dados em fitas magnéticas, inicialmente com a capacidade de 1.000 voos, né, de informação de 1.000 voos em 10 dias, evoluindo então evoluindo para a capacidade de informação de 2.000 voos em 31 dias. E isso fez com que as novas tecnologias de informação e comunicação tomassem um espaço bastante significativo no setor aéreo. Então, a década de 50 ela é marcada pelo surgimento dos sistemas computadorizados de reserva, né? E na década de 80, então, a gente tem um alcance global no que diz respeito à utilização desses sistemas de informação a partir do GDS. Outra característica que é bem interessante a gente observar é que, para nós, enquanto utilitários dessa sistemática, né, é a partir da popularização da internet no final do século XX que toda essa nova utilização de tecnologia acaba impactando diretamente na vida da gente. Talvez muitos de vocês tenham nascido depois de 1995, então a compreensão, né, da vida offline antes dessa evolução tecnológica no que diz respeito à internet não seja tão percebida assim, né, mas a gente sofre uma grande revolução nesse sentido, né. E essa revolução ela acaba impactando diretamente nos negócios como um todo,
E dentro dessa perspectiva, né, eu coloco ali um quadro sobre a capacidade de alcance de tecnologias para 50 mil pessoas, né, e enquanto a última inovação tecnológica antes da internet ocorreu, ou seja, o telefone celular em 1983, o qual levou 13 anos para atingir esse volume de pessoas, né, a internet somente em 4 anos acaba também atingindo esse volume de usuários. Eu até coloco uma observação que a gente tem que considerar o contexto dos momentos, né? Como, por exemplo, a primeira inovação tecnológica em 1873, o mundo tinha pouco mais de 2 bilhões de pessoas, enquanto quando a internet surgiu, a gente já tinha em torno de 7 bilhões de pessoas, hoje quase 8, né? 7,8 bilhões de pessoas. Então essa é uma consideração a se fazer, mas mesmo assim, a gente não pode desconsiderar que a internet foi um fenômeno, foi uma grande revolução, inclusive para as nossas vidas, né? E dentro dessa revolução a gente acaba tendo um entendimento também da importância do uso dessas tecnologias para os negócios, né? E a partir de 2 estudos que foram desenvolvidos, peraí só um minuto que tem gente aqui que está dizendo que não está tendo a permissão da entrada na reunião. Deixa eu só pedir para mandar de novo. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Tem várias pessoas dizendo que o link não está chegando. Talvez essas pessoas não estejam no grupo. Vamos ver aqui. Eu estou só resolvendo isso rapidinho, tá? Deixa eu ver se mais alguém... Tá. Então... Só um minuto, gente. Tá, então voltando. Aí, a partir do momento que essas tecnologias de informação e comunicação começam a aparecer nos negócios, é feito um levantamento sobre o uso e o trato, né, dessas tecnologias, e foi detectado a partir dos estudos em 2001 que muitas das vezes os proprietários das empresas ainda não conseguiam visualizar a importância dessa adoção, né, e quando faziam a adoção naquele contexto, nem sempre o treinamento era suficiente para que as pessoas tivessem esse melhor aproveitamento, né? E isso é uma situação que a gente tem que considerar até os dias de hoje, porque afinal de contas, a gente tem um aparato tecnológico e nem sempre temos a possibilidade de explorar ao máximo essa tecnologia. Então, a primeira grande informação, né, que a gente tem que deixar gravado é que vocês, nos seus respectivos ambientes profissionais, precisam sempre considerar que nem todo colaborador tem, né, as competências necessárias para manipular esse tipo de tecnologia, e por esse motivo a constante necessidade de adaptação, né, e capacitação dessas pessoas, tá? Eu ainda continuo tendo pessoas que estão dizendo que não estão conseguindo acessar, só que não está aparecendo aqui para mim mais a solicitação de entrada. Deixa eu só ver aqui rapidinho se eu consigo observar onde estão essas solicitações. Bom, não sei. Eu vou continuar a minha fala aqui. Então, a partir dessa constatação que nem todo mundo tem a competência necessária, é importante que vocês sempre considerem, especialmente se estiverem trabalhando como gestores, né, a importância da qualificação constante, certo? Aí a gente continua a discussão na apostila a partir do uso da informação no turismo, né? Então é apresentado ali no quadro 2 uma série de autores compilados que falam da importância da informação para o turismo, né? E a conclusão é que o turismo, por sua essência, ele depende de informação. E isso fica bastante claro, né, a partir do que o Alexandre Bis vai colocar na divisão da informação sobre destino, informação sobre a logística e a informação sobre a comercialização do produto, né? O que significa isso?
A gente sabe que o turismo é uma atividade predominantemente voltada ao setor de serviços, né? Então, você não adquire um bem, você vivencia uma experiência. E a partir dessa vivência de experiência, é importante que os atributos dos destinos turísticos estejam devidamente organizados para que haja a comunicação, né, e a promoção por meio de informação disponibilizada nos mais diferentes canais, bem como a necessidade de se conhecer, né, a oferta de atrativos e equipamentos para que o processo de planejamento e organização dos territórios seja bastante desenvolvido, né. Em relação à logística, todas as informações que dizem respeito à distribuição e o fluxo de visitantes, né. Então, não adianta nada você promover um destino turístico sem que haja a possibilidade de acesso nele, né. E, por fim, a informação para comercialização, ou seja, de que forma, né, os canais de me fugiu a palavra, de comercialização estão disponibilizados para que esse turista possa efetivar a sua compra, né. Um outro estudo desenvolvido pelo Alexandre Biz, ele também coloca os impactos das novas tecnologias no contexto do turismo, né. Então, a primeira delas diz respeito à descrição do produto, e essa descrição, então, feita no ambiente virtual, e a partir disso, existe um valor agregado sobre a rica descrição da oferta, né, no que diz respeito a essa informação compartilhada. Também se dá como impacto das tecnologias no turismo a transparência de mercado, ou seja, né, a partir do momento que o potencial turista vai buscar um canal de compra desses atrativos e equipamentos, ele tem a capacidade de ter informações de similares para fazer uma comparação, né? Da mesma maneira que a informação em tempo real também é outro aspecto bem interessante, então, tanto questões de clima, variação cambial, ou de repente algum fenômeno da natureza que está prestes a vir, como por exemplo, né, um furacão, um tufão, etc. Tudo isso pode ser comunicado a partir das novas tecnologias, né? A possibilidade também, especialmente dos operadores de turismo, em trabalhar com a personalização a partir da sistematização de dados, né, de determinado cliente ou grupo de clientes. Então, os hotéis de alto padrão, por exemplo, né, eles podem, dentro dos sistemas específicos deles, reunir quais são as principais características ou preferências de clientes assíduos e, a partir disso, já ter um preparo prévio, né, da unidade habitacional. De repente, o cara gosta de ler o jornal X e ele está toda semana ali, então já providenciar isso, por exemplo, né. A substituição e a aceleração dos processos também é outro aspecto bastante interessante. Então, nos dias de hoje é muito comum você chegar no aeroporto, por exemplo, e ter um totem de autoatendimento para que você já faça o seu check-in e já distribua a sua bagagem, né? Então, não precisando ficar em fila e etc. Então, esses são alguns exemplos de que maneira... Pois é, o Gustavo está falando aqui que as pessoas estão mandando a solicitação e eu não estou recebendo. Como será que eu resolvo isso? Que aqui não está mais aparecendo para mim. Só para ajudar, já aconteceu uma vez comigo, aí eu tive que sair da sala. Você sai, vai ali no telefone que está entre o microfone e o vídeo, você sai Tá, e volta, e aí deu certo para mim uma vez. tá. E daí quem está online não sai, Ela continua na sala. tudo normal. É Tá, um... então eu vou fazer isso então. Eu já volto aqui, tá bom? Tá. Bom, então apareceram mais algumas solicitações aqui.
estou só aceitando. A gente já volta à nossa conversa. Eu acho que por hora é isso. Eu vou deixar a minha tela pequenininha, talvez o problema tenha sido esse, né? Então, como eu estava falando antes de sair da sala, entrar novamente para poder possibilitar o acesso dos demais que não estavam conseguindo, né? Então, a utilização dessas novas tecnologias acaba dinamizando tanto o fluxo de informações relacionadas a um determinado destino, como ainda agiliza processos, né, que são necessários para a existência da atividade turística. E daí, dando continuidade nisso, a tentativa de fazer uma aplicação de todas essas novas tecnologias no âmbito da gestão do turismo propriamente dito. Então, vai existir ali na figura 3 uma proposta, né, da ligação de diferentes prestadores de serviços relacionados à atividade, que é proposto pelo BIS, que é justamente a reunião das informações voltadas ao destino em si, como subsídio à gestão, né? E isso é claro que muitas das vezes acaba não sendo uma realidade, exatamente isso. Obrigado, Luciane. Acaba não sendo uma realidade bastante observada nos destinos, até pela falta mesmo, né, dos conhecimentos e das competências, ou mesmo da sinergia que esses destinos possuem, e então essa representação é uma representação, de certa maneira, idealizada, né? Mas na idealização dessa representação, a gente observa ali que os dados gerados por fornecedores, ou seja, aqueles que têm, né, a oferta dos serviços, principalmente de equipamentos, sendo compartilhados no ambiente virtual, eles podem dar subsídio para que as tomadas de decisão sejam desenvolvidas pelo gestor público, né, ao mesmo tempo também que são alimentadas num portal turístico ou num website, até para a realização de reservas, etc. E o centro disso tudo é justamente a utilização das tecnologias, né. Todas essas informações reunidas, então, se estiverem devidamente organizadas num portal, chegam até o consumidor e ele pode desenvolver toda a contratação de serviços a partir do acesso a esse website. Me foi perguntado aqui, né? Deixa eu só retomar. A Claudete perguntou sobre a lógica da figura, se ela teria um processo inicial. Então, o processo inicial dela é justamente a criação de um ambiente virtual, né? Aonde, a partir de uma intranet ou de uma extranet, as pessoas possam ter acesso. Então, a intranet, né, ela seria um sistema de acesso eletrônico a partir de partes que fazem parte, né, de uma mesma organização, enquanto a extranet seria o acesso a partir de possíveis parceiros nesse sentido. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Os funcionários de uma agência de turismo, tá? Eles vão ter acesso à intranet porque todos eles estão vinculados ao mesmo CNPJ. Então, isso seria uma intranet, ou seja, comunicação via rede, né? De um grupo, de uma organização dentro do mesmo CNPJ. E a extranet, ela é um ambiente, né? De uma outra empresa, como por exemplo, uma empresa aérea, né? Onde as pessoas têm acesso via login, tá? Isso é bastante comum nos dias de hoje, justamente pela evolução tecnológica, né, enfim, né, o uso constante das tecnologias de informação e comunicação. Então, por exemplo, a Gol Linhas Aéreas, né, a Gol Linhas Aéreas, ela vai ter uma extranet para todas aquelas pessoas que fazem a venda dela e acessam o site a partir de um login específico dado a elas, né. Por que ela é uma extranet e não uma intranet nesse sentido? Porque eu estou falando de funcionários de agência de viagem que têm acesso ao sistema da Gol, porém, como não estão caracterizados como funcionários da Gol, no caso, né, eles fazem acesso via extranet, enquanto a intranet é uma rede onde as pessoas da mesma organização têm acesso também. Essa primeira questão ficou clara para você, Claudete? Nos deixe saber ali no chat, por favor. Enquanto isso, vou fazer aqui a colocação da segunda questão que a Claudete fez, né?
no que diz respeito ao conceito de tecnologia de informação e comunicação. Então, em aspectos gerais, a gente entende que a tecnologia são processos de otimização, né? O informar é reunir dados, como, por exemplo, nós fizemos na apostila, né? Enquanto a comunicação é a apropriação desses dados para que se externalize. Então, hoje nós estamos realizando uma atividade de comunicação a partir da informação previamente repassada a vocês pelo conteúdo da apostila. É como se fosse isso. Ou ainda, né? Você e um colega estão conversando sobre determinado assunto, tá? Eu já explico, Bianca. Então, a partir dessa conversa que você tem com o seu colega, você vai ter alguns pontos de referência, né? E provavelmente esses pontos de referência foram adquiridos por meio de leituras ou visitar sites, etc. Então, o conteúdo da sua conversa, né, é a partir da informação adquirida, e a comunicação é a conversa em si. Não sei se ficou claro. A Bianca está pedindo para explicar novamente a diferença de intranet e extranet, né? A intranet é uma rede intranet interna que diz respeito ao acesso de pessoas de uma mesma organização, de uma mesma empresa. E a extranet, ela vai ser um ambiente também virtualizado, porém, nem sempre o acesso, quer dizer, o acesso, não é nem sempre, o acesso que as pessoas têm, não necessariamente elas estão vinculadas a determinada organização. Então, vou dar um outro exemplo agora, não do turismo. Vamos imaginar que você é um representante de um cosmético, né? Muito provavelmente, para que você faça os novos pedidos, você tem que entrar lá no sistema deles. E você não é diretamente funcionário dessa marca que você está representando, mas você tem acesso, né, ao ambiente de solicitação de novas compras. Então, o acesso a esse ambiente de novas compras, ele se dá por meio de uma extranet com o seu login próprio, tá? Ficou clara essa definição? A Luciane colou ali uma definição bastante rica. Isso, Leonardo, intranet para os colaboradores de uma mesma empresa, tá? E enquanto a extranet é esse exemplo que eu dei tanto da Gol, dos agentes de viagem que têm acesso ao sistema dela para fazer a venda, ou seja, eles não são funcionários da Gol, mas eles têm acesso a um ambiente específico lá para as reservas, e também o exemplo que eu dei sobre a marca de venda de cosméticos, certo? Depois vocês dêem uma olhadinha ali no que a Luciane colou, tá? Que tá bastante claro também, ela coloca uma colaboração ali mais técnica no que diz respeito a isso, certo? Então, inicialmente seriam essas as informações, né, que foram disponibilizadas na unidade 1 da apostila, tá? Mas para que a gente possa compreender a influência das novas tecnologias de informação e comunicação no nosso dia, seja ele, né, no âmbito pessoal ou ainda no âmbito profissional. É notável que o uso dessas novas tecnologias dinamizou os processos, né? O fluxo de informações acaba sendo muito mais rápido. A reunião dessas informações pode gerar uma série de relatórios que dão a perspectiva e a possibilidade de reorganização dos negócios, né? Isso é bastante utilizado, por exemplo, na hotelaria, a partir de um conceito chamado Revenue Management, né, que é nada mais, nada menos que a previsibilidade de tarifas de acordo com a ocupação. Então, no caso do revenue, o que acontece, né? São gerados relatórios em períodos específicos, por exemplo, 15 dias, 30 dias, 6 meses, 1 ano, né? E a partir disso, os profissionais fazem análise dessa ocupação e aí já tem uma previsibilidade de quanto estipular a tarifa de diária, né? Isso é muito importante, principalmente pela distribuição e possibilidade de reserva a partir de portais que são online, né? Como, por exemplo, como você vai organizar a sua possível tarifa no portal do Booking.com para reservas que vão acontecer daqui 3 meses, né? A partir do momento que você gera informação do seu sistema e faz uma análise de ocupação, né, em relação a esses prazos que eu falei, 15, 30, 60, 90, 180, 360 dias,
você consegue ter uma ideia do comportamento de fluxos, né? E a partir desse comportamento analisado, você estipula determinadas tarifas. Eu tenho uma amiga que trabalha especialmente com isso, e ela estava me contando que o ano passado ela estava num hotel em Balneário Camboriú, né? E daí ela estipulou uma tarifa bastante alta para uma determinada época do ano, e a gerente dela falou que estava com medo de que esse valor estipulado lá fosse afastar o interesse das pessoas. Daí ela falou, não, pode confiar em mim. Para aquele período em especial, em 3 dias ela conseguiu lotação completa do hotel, mesmo trabalhando uma tarifa bastante alta em comparação às tarifas normais. Então ela se apropriou dos dados, né, que o sistema de reservas desse empreendimento especial gerou por meio de relatório, fez a análise disso e aí conseguiu prospectar um valor que fosse bastante convidativo, mesmo sendo alto, né, tendo como principal base o comportamento dos turistas naquela época do ano, nos últimos dois anos. Então isso é muito importante. Agora, mais importante do que isso, né, é fazer com que haja uma capacitação de quem manipula esses sistemas, né? Porque afinal de contas não adianta nada você ter uma série de relatórios e não saber o que fazer com eles. Ou ainda, ter uma série de dados e não saber transformar esses dados, né, em informação importante para a gestão dos negócios, tá? Deixa eu ver aqui. Foi feita uma pergunta da Claudete. O GDS, ao juntar os dados de produtos turísticos, faz a ligação direta entre o consumidor e o produto, dispensando as agências de turismo? Então, o GDS, ele é um sistema que de uso das agências de turismo, né? Então, você precisa ter uma licença, precisa ter um software para isso. Porém, né, o GDS também, ele é apresentado de uma forma mais simplificada, digamos assim, por meio do ambiente virtual. Então, você, a partir do momento que tem acesso à internet, você pode contratar serviços, né? Só que, via de regra, esses serviços serão buscados de forma individualizada. Você, ao visitar uma agência de turismo online, uma OTA, por exemplo, você consegue até reunir as informações de transporte e hospedagem, mas essas informações de transporte e hospedagem, elas são geradas a partir da plataforma de IDS dessa agência de turismo virtual. Você, enquanto usuário, pessoa física, né, você vai, a partir das plataformas online, ter acesso a essas informações. Então, o GDS, ele é o sistema de reservas que as próprias agências e operadoras possuem para que elas façam, né, uma reunião de busca de diferentes prestadores de serviço. Então, por exemplo, a busca de um determinado trecho aéreo, né? A busca que uma empresa de viagem vai fazer, né, vai mostrar para ela não somente de uma empresa aérea em especial, né, mas sim de várias empresas aéreas ao mesmo tempo que oferecem aquele destino. Você, como pessoa física, vai ter acesso individualizado, como eu falei, caso visite diretamente o site de uma empresa, né? Ou se você acessar o site, sei lá, de uma CVC da vida, por exemplo, essas informações elas virão com maiores opções e detalhes, mas essas opções e detalhes foram gerados pelo próprio GDS da empresa, tá? Então, nós, enquanto pessoas físicas, fazendo as nossas buscas em casa, temos uma dinamização de recepção dessas informações, dos serviços que nós precisamos, tá? Mas o GDS, por ser um sistema, né, que reúne diferentes informações ao mesmo tempo, tá? Ele não nos dá um acesso direto da mesma maneira que acontece nas agências. Daí tá me perguntando aqui se o Booking é o GDS. O Booking, na verdade, ele é considerado uma agência de turismo online, tá? Ele teve início com a reserva de hotéis, certo? E aí, a partir do sistema GDS dele, da distribuição dele, que ele vai reunir as opções para você, tá? Mas para nós, para uso nosso, ele é considerado uma agência de turismo online, tá? Aqui tem uma pergunta sobre o ERP, CRM, e-marketing e CRS, tá? O CRS, ele foi
só antes, aqui estão dizendo que o Booking é só para reserva de hotéis, hoje ele já tem a possibilidade de busca de outros serviços além dos hotéis, tá? Ele foi expandido e hoje, então, ele é considerado uma OTA, não só um portal de reservas, tá? Então, ali me foi perguntado, RPCRM e Marketing CRS, são sistemas de informação, ou seja, reúne, né? O CRS é o sistema de reservas computadorizada, que foi o primeiro que surgiu, tá? Os demais, eles servem para reunir as informações de aspecto gerencial, né? E ali, e-marketing, eu imagino que seja alguma coisa relacionada a marketing eletrônico que foi solicitado, né? Se for isso, é justamente a utilização das novas tecnologias para promoção e angariação de novos clientes, que é o que vai estar mais especificados na unidade 2, tá? Essa unidade 1, ela foi mais para que nós tivéssemos um nivelamento sobre o uso, o impacto e a evolução das tecnologias, especialmente no mercado do turismo, certo? Mais algumas perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, o Vilmar está perguntando se o fato do advento das tecnologias estar ao alcance do consumidor final com mais abrangência, a vida das agências operadoras não estariam com tempo de vida contado. A gente vai detalhar bastante isso na unidade 2, especialmente na finalização dela, né, que a gente coloca que a interatividade real, né, a troca de informação entre duas pessoas fora do ambiente virtual ainda continua sendo bastante importante, né, e um dos fatos é justamente esse exagero, digamos assim, do uso das novas tecnologias no nosso dia a dia. Nós, enquanto seres humanos, temos uma necessidade de interatividade não virtualizada, né? E especialmente no setor de serviços, e mais especialmente ainda no setor do turismo, vão existir algumas informações e vão existir algumas necessidades pessoais que o ambiente virtualizado não vai possibilitar. Mas, por outro lado, é importante também a gente considerar que sim, né, que a evolução das tecnologias e a facilitação do nosso acesso, no que diz respeito à contratação de serviços, ela demanda uma mudança nas abordagens físicas que acontecem. Então, por exemplo, hoje, né, é muito comum você observar que um agente de viagem, ele não é mais somente um agente, ele acaba sendo um consultor de viagem de que maneira, né? A partir de uma conversa física ou virtual com o cliente, determinar quais são os melhores destinos, as melhores épocas para que esse cliente venha a fazer uma viagem. Então, o grande canal, assim, vamos dizer, dessa manutenção dos serviços físicos, né, é você, enquanto prestador de serviço, personalizar cada vez mais o seu atendimento, tá? Então, num primeiro momento, realmente, a gente pensa que a popularização, né, do acesso aos prestadores de serviço a partir da internet possa tirar o mercado de quem fisicamente existe, né? Mas para que isso não aconteça ou não seja um risco muito grande, é importante essa adequação dos agentes de viagem, principalmente, que é o exemplo que eu estou dando aqui, né, nessa personalização de serviço. Essa discussão, Vilmar, inclusive, ela acontece desde o início do século XXI, né? Então, já existiam previsibilidades em 2001 e 2002 a partir de estudos desenvolvidos por autores diferentes. O professor Luiz Trigo, inclusive, lançou um livro em 2002, se eu não me engano, falando justamente sobre essas novas interações para nós, enquanto clientes do turismo, né, a partir da evolução tecnológica. E o mercado acaba nos mostrando que, sim, a evolução tecnológica ela mudou bastante né, o trato que o cliente tem no que diz respeito à busca de fornecedores, né? Mas há uma reinvenção, digamos assim, dos profissionais que atendem fisicamente, não virtualmente, né? Para que esse fluxo de pessoas indo a espaços reais ainda seja bastante forte, tá? Ah, tá bom. A Cris está ali esclarecendo o e-marketing como e-mail marketing, né? Que é a utilização
enfim, dessas estratégias para que se chegue o máximo de informação possível a reais e potenciais clientes, né? Então, por exemplo, vai existir ali em determinado momento da unidade 2 na, na seção de Saiba Mais, né, que eu sugiro a vocês, eu não lembro agora se é na unidade 2 ou na unidade 3, enfim, mas eu sugiro a vocês uma visita a um portal, né, para que haja acesso a um e-book que trata mais detalhadamente de alguns assuntos que foram abordados. Eu acho que é da unidade 3, agora eu não lembro, né. E a partir disso, você desenvolve um cadastro para poder ter acesso ao e-book, né, e esse fornecedor do e-book, ele vai encaminhar outros assuntos correlatos ao seu interesse, muito provavelmente a partir da movimentação que você desenvolva nesse portal, tá? Eu não sei se ficou. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat de novo, ver se ficou alguma pergunta sem responder, enquanto vocês vão verificando aí se existem mais algumas dúvidas. Então, a lógica da figura já foi, a diferença de informação e comunicação, intranet, extranet. Aí a Luciane colou lá a definição geral de TICs. GDS foi respondido. Se o book era um GDS. Tá. Eu acho que. Ó, a Luciane está dizendo que ela é da época que se fazia emissão manual. Eu também sou dessa época. Eu iniciei a minha atividade de agência de viagem como estagiário, e aí nós tínhamos todo o processo de emissão manual, até porque naquela época era bastante comum a existência das consolidadoras para aquelas agências que não tinham capacidade financeira de ter o seu próprio GDS, né? Então, naquele contexto, nós fazíamos a reserva via telefone, as empresas aéreas tinham 0800, e aí nós tínhamos uma ficha de reserva, e essa ficha de reserva ela era organizada exatamente na ordem das informações que o atendente da determinada empresa aérea colocava. Então, era o nome do passageiro, localizador, horário do voo, destino, e no final o valor, né? Então isso, por exemplo, é uma situação engraçada porque vamos imaginar que alguém chegasse lá para uma referência de voo, né? Eu precisava ligar para a empresa, aí eu precisava pegar o telefone dessa pessoa para fazer a ligação, né, o retorno da ligação. E hoje, como eu falei para vocês em algum momento dessa fala, né, as empresas aéreas têm esse ambiente de extranet, então você, a partir do momento que tem acesso à internet, você entra com o seu login próprio como agente de viagem, se não tiver um GDS específico, né, para você trabalhar, você pode fazer a busca pelo site das empresas aéreas a partir do ambiente de extranet, tá? Não sei o termo UT. Ah, é AT-ETIAL, tá? A Claudete está perguntando que ela não sabe o termo UTL. Eu acho que você está se referindo ao ETIAL, que significa e outros. Quando tem mais de um autor, a gente, ao invés de colocar o nome de todos os autores, a gente coloca o principal, né, o primeiro, e outros, que é uma abreviação do termo do latim, tá? Eu não sei se é isso, Claudete, que você está perguntando. O que mais, gente? Em relação ao material, ao acesso, a informação está fluindo bem? Vocês estão com alguma dificuldade? É verdade, Vilmar. Até pouco tempo, assim, pouco tempo, né, em torno de 20 anos, de 15 anos, a gente precisava ligar para a operadora do cartão e pedir autorização. Então, o Vilmar também é da época das maquinetas antigamente, e agora esse antigamente pesou, porque faz parte da minha realidade. Nós tínhamos uma maquineta com um papel carbonado, e daí a gente colocava o cartão de crédito, fazia o carbono, daí ligava para.
Desculpa, gente, a minha conexão caiu aqui, rapidinho. A gente tá... Aqui onde eu tô tá chovendo, então eu acho que isso tá deixando a internet um pouco instável, tá? Mas eu acho que todos agora me veem novamente, né? Tá, ótimo. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma colocação a fazer, pessoal? Tá chovendo, tá seco aí em Santa Catarina, é? Pois é, aqui eu acho que a chuva a partir de amanhã ela já vai lá para o estado de São Paulo. Mas estava precisando, estava bem seco aqui. Estou na região norte do Paraná. Hum. Tá, o Marcelo está perguntando ali sobre as 3 etapas, deixa eu achar aqui, as 3 etapas de informação no turismo. O que seria a etapa de informação para a comercialização do produto? Veja, a partir do momento que você demanda uma série de serviços, né, para que o turismo venha a acontecer num destino, você precisa ter uma reunião de tudo que é oferecido para que a comercialização aconteça. Então, vamos imaginar, Marcelo, você como consumidor, né, e não como operador. Você vai querer saber quais são as atividades a se desenvolver, você vai querer saber quais são as opções de hospedagem, você vai querer saber quais são as formas de chegar até aquele destino. Então, isso trata, né, da reunião de tudo isso que diz respeito à concretização da sua viagem para que você tome a decisão ou faça as opções que mais estão de acordo com o seu, né, com o seu interesse, com o seu perfil e etc. Tá? Por isso que ele é considerado o terceiro ou último ali elemento que o BIS coloca. Tá? Lembrando que em relação ao destino propriamente dito, é para a parte da gestão, né, os atrativos e equipamentos disponíveis, que vai alimentar essa terceira fase. Tá? Então, tanto a questão do destino quanto da logística são importantes para que essa terceira informação, ou seja, para a comercialização, possa ser compartilhado com as pessoas. Você só vai poder falar para o consumidor do turismo o que ele pode fazer a partir do momento que você tenha conhecimento disso. Da mesma maneira que você só vai poder falar para ele quais são as opções de se chegar no destino a partir do momento que você também tiver conhecimento disso. Tá? Ficou claro? Beleza. Mais alguma coisa, gente? Vamos ver, a Claudete está fazendo uma observação aqui. Tentei internalizar essas 3 etapas. Assim, a primeira poderia ser o site da prefeitura para acessar o destino, a segunda etapa poderia ser a organização do trade via agências e a última informação, a comercialização. A única coisa que eu compartilho ali para a gente tentar entender melhor essa situação que a primeira etapa, ela na verdade, ela está mais voltada à parte da gestão propriamente dita. Então, é como se fosse o levantamento que é desenvolvido nos destinos, né, para que você saiba exatamente o que você tem a oferecer. Dentro da terminologia, a gente chama isso de inventariação, né? A partir da inventariação, você diagnostica, ou seja, qual é a tua situação atual, e depois prognostica, ou seja, o que eu preciso fazer para melhorar, e aí gerando diretrizes de planejamento e gestão dos territórios turísticos. O Sabre e o Amadeus são GDS, então eles vão ter a especificidade dele no ambiente que o utilizador tem, tá? Mas você conseguiu pelo menos visualizar as tarifas? Para quem está perguntando que foi fazer a simulação da reserva do Emiliano? Tá, então o objetivo era esse, né? Não era finalizar a reserva, mas sim fazer uma simulação, porque falar um pouquinho o porquê de eu ter escolhido o Emiliano como atividade avaliativa, porque na minha percepção, né, é um portal muito bem elaborado no que diz respeito às imagens, né? Quer dizer, são imagens de altíssima qualidade, mas isso não prejudica, ou pelo menos não deveria prejudicar a navegabilidade, né? Além disso, é um hotel de alta classe lá em São Paulo, então, além da hospedagem propriamente dita, ele tem outros serviços complementares, como o spa, os espaços para eventos, etc., né? E daí a simulação da reserva era mais para que vocês tivessem acesso aos valores que são cobrados, para que a gente possa entender também todo o processo de relação custo-benefício, né? Eu vi lá que tem, por exemplo, tem uma suíte que é diária em torno de R$ 1.700, né?
assim, se a gente parar pra pensar, meu Deus, R$ 1.700 numa única noite de hotel, meu Deus, que absurdo, mas calma. Até que ponto ele é absurdo de acordo com o que aquele empreendimento oferece para você, né? É claro que eu, que ganho, sei lá, 2, 3 salários mínimos, não vou escolher esse tipo de hospedagem, né, para as minhas viagens, porque afinal de contas eu vou onerar muito e acabo impossibilitando a realização de outras atividades, tá? Mas, por outro lado, a gente também precisa entender que o padrão de serviço e o padrão de qualidade, ele tem uma relação direta com o valor final oferecido para o consumidor, né? E eu acho que depois de vocês terem compreendido o ambiente ali de oferta dos serviços, o valor cobrado até se torna justificado. O Rodrigo está falando que o Clube Médio também tem alguns padrões semelhantes, sim. A diferença é que no Clube Médio, como ele é considerado um resort, normalmente você não paga por uma única diária, e sim por um pacote de dias, né? Então, talvez uma distinção do Clube Médio para o exemplo que a gente utilizou é isso, né? Normalmente no Clube Médio você compra um pacote de dias. Pelo menos eu não tenho conhecimento da comercialização do Clube Médio para um único dia, por exemplo, o que é possível ser observado no Emiliano. A Eleonora não conseguiu navegar dentro da unidade de São Paulo, tudo bem. O ambiente da unidade de São Paulo e do Rio de Janeiro é bastante similar, tá? O objetivo era justamente mostrar a qualidade que o web design daquele portal em específico possui, para que as atividades fossem desenvolvidas, tá? Eu tinha visto que até então, no início dessa conversa de hoje, 18 pessoas só tinham respondido. Eu não sei se alguém está tendo dificuldade de administração do tempo, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero lembrá-los que os formulários eles vão ser fechados no dia 10 e o terceiro, como a gente combinou na primeira live, no dia 12, tá? Então, se você ainda não teve tempo de fazer a atividade avaliativa, não precisa se preocupar, porque os formulários ficam abertos até o dia 10 para que vocês tenham tempo e consigam organizar esse tempo de acordo com a rotina, né, específica de cada um. Vamos lá, Gilmar fez uma pergunta. Aí, ó, o Vilmar está, na verdade, fazendo uma afirmação, que no caso desse hotel da atividade é utilizado o serviço de plugin, né, para que haja compactação das imagens e, ao mesmo tempo, otimizando a navegabilidade. Toda tecnologia que possibilita uma navegabilidade rápida é válida nesse sentido, né? Então, tornar o ambiente atrativo é algo extremamente importante e necessário para que o consumidor, por meio do acesso a essa informação virtualizada, tenha, né, conhecimento dos parâmetros de qualidade de determinado serviço e a partir daí se tenha subsídios para que a decisão seja finalizada como concretização de compra, tá? Leonardo está perguntando se Amadeus... eles são distintos, tá? Ambos são exemplos, mas cada um é como se fosse, sei lá, camiseta, uma da marca Hering e uma da marca sei lá o quê, tá? Eles são ambientes de sistema global de distribuição de informação, né? Só que eles são de empresas distintas, tá? O que mais, gente? É com a participação de vocês que a gente torna o encontro interessante e viável. Em relação ao material, a forma que ele foi organizado tá ok. Eu até preciso saber, porque essa é a minha primeira experiência em curso de extensão à distância, então eu gostaria de saber também se a forma que as informações foram disponibilizadas, elas estão claras e intuitivas. Eu procurei fazer dessa maneira, né? Então, que bom, Crisla, eu fico feliz com a sua opinião, considerando que você é bem detalhista, né? Que bom. Então, tá jóia. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, poucas pessoas responderam, mas até então o material parece ser de fácil compreensão, né? É importante eu ter esse feedback de vocês, porque, como eu falei, essa é a minha primeira experiência de curso de extensão à distância,
Então, para que os próximos que virão a surgir, né, eu já aproveito essa experiência inicial para, se caso for necessário, fazer com que haja um melhoramento na organização dos próximos, tá? Eu imagino mesmo, Valdirene, que não houve tempo para ler todo o material, né? Por isso que eu coloco lá no começo aquela sugestão de distribuição da carga horária, para que vocês tenham uma dedicação aí de pelo menos 1 hora e meia por dia, para poder integralizar, tá? É claro que eu sei, eu tenho plena convicção que vocês não vão ter condições de ficar o tempo todo em cima dele, né? Então, por isso que ele também tem essa duração até o dia 10, para que vocês distribuam da melhor maneira possível, tá? Mas o ideal é que, assim, tudo que tiver com link lá, né? Os vídeos, as atividades de sugestão de leitura complementar, é importante que em algum momento eles sejam acessados, né? Porque muitas das vezes o que nós colocamos por meio de palavras acaba não sendo suficiente para uma compreensão total desse conteúdo que foi construído, né? Da mesma maneira que o objetivo desses encontros virtuais, dessas lives, eles acontecem para que a gente possa tirar algumas dúvidas e eu também tenha a chance de explicar um pouquinho mais sobre o que eu pretendia trazer de conhecimento para vocês, certo? Às vezes eu tô reparando com essa sistemática de home office mais atendimento virtual de alunos, né, que eu falo muito né, então me desculpem aí por esse vício de linguagem, tá? E é interessante porque é uma dinâmica totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Sala de aula, acabei de falar um né. Em sala de aula a gente não tem essa possibilidade de ouvir depois o que fala, né? Então, peço desculpas por esse meu vício, vou tentar me policiar para que cada vez menos o né faça parte do meu discurso, tá? Então, aqui, o pessoal dizendo muito bom, então que bom, fico feliz em saber que a maneira que o material foi organizado, ele também consegue ser bastante claro nesse sentido, tá? Já são quase 11 horas e a previsão inicial de live é em torno de 1 hora. Tá? A Crisa está falando que sente falta de 1 minuto. Para quem não é meu aluno, para quem é meu aluno vai entender. Há muito tempo só 1 minuto me segue, que é uma forma de eu pedir atenção quando as conversas estão bastante exageradas, digamos assim. Então eu peço só 1 minuto de atenção para minha pessoa com um tom um pouquinho mais alto do que eu estou falando agora para vocês, tá? Fico feliz, Claudete, também em saber que você está feliz, né, de ter recebido esse material. A próxima live é dia 8, tá, Léo? Que bom, Marco, então. Mas mesmo assim é feio, né, ficar falando né o tempo todo. Que bom, Luciane, obrigado. Então, só para a gente poder finalizar e já deixar um gostinho de quero mais para os próximos encontros, né? Aí, ó, né? A unidade 2 ela vai trazer um conteúdo um pouco mais extenso no que diz respeito a essa primeira unidade, porque falar sobre comportamento do consumidor é algo bastante complexo, tá? E quando eu fiz a releitura, depois de eu ter compartilhado com vocês esse material, me surgiram outros tantos exemplos e outras tantas formas de ilustrar o que eu estou querendo dizer na unidade 2. Então, aí eu retomo essa complementação de ilustrações e exemplos quando a gente fizer o encontro no dia 8, tá? Então, hoje, dia 4, quinta-feira, o nosso próximo encontro... 5, 6... Hoje, peraí que eu tô... Deixa eu ver se é dia 8 agora que eu tô perdido. Deixa eu chegar lá. Tá, próxima live, 8/6. Que dia da semana que é? Deixa eu ver. Segunda-feira, tá? Então, da mesma maneira que eu fiz hoje, na segunda-feira, em torno de 1 hora antes do encontro, eu mando o link para o grupo lá no WhatsApp. Para quem não está no grupo no WhatsApp, é importante. É um grupo que está com as mensagens fechadas pelos participantes, como eu havia comentado. Ele existe fundamentalmente para que lembretes e informes sejam passados, tá?
Quem não está lá ainda, o link de convite está naquele e-mail inicial que foi encaminhado para vocês no dia 1º, é importante para que essas informações que eu preciso compartilhar cheguem, né, de forma mais rápida para vocês. E daí ontem eu compartilhei também uma live que vai acontecer, que não está relacionada com esse curso, mas está relacionada com o tema. Daí depois eu fiquei pensando, falei, poxa, será que não foi indelicadeza minha compartilhar coisas alheias? Então, se vocês acham que o compartilhamento de atividades que tenham relação com esse tema for interessante, me deixem saber. Se acharem que não, também me deixem saber, que daí eu não compartilho mais. Eu falo isso porque eu tenho recebido muito convite, assim, como ouvinte, né? Para as lives que estão acontecendo, que a gente sabe que nesse momento onde a virtualidade e o home office vem acontecendo, muitas atividades estão surgindo aí, internet afora. Então, se eu receber mais alguma coisa que eu ache bastante alinhado com o que a gente vem discutindo hoje, daí eu posso compartilhar lá no grupo, tá bom? O pessoal está falando que, ok, não tem problema. Então, se eu receber mais alguma coisa que eu veja que esteja bem alinhado ao que nós estamos pretendendo discutir aqui até o final do curso, eu faço o compartilhamento por lá, tá? Então, só mais uma vez lembrando, quem ainda não está no grupo, por favor, entre, tá? Isso é importante para que a gente possa né, expandir os canais de comunicação no que diz respeito a lembretes, etc. Então, na segunda-feira, 9 horas, eu mando novamente um lembretezinho do nosso novo encontro, com o link do acesso ao Meet, tá? Só uma coisa que eu gostaria de pedir também, porque assim, eu estava tentando fazer o controle da participação de vocês, na medida que vocês foram entrando e acabei me perdendo aqui. Então, se alguém não interagiu pelo chat, só me manda um oi aqui agora, antes do encerramento, para que eu possa fazer esse controle, tá? Eu estou com uma página, é um documento de 6 páginas aqui da totalidade dos inscritos, né? E eu acabei não conseguindo acompanhar na medida que as solicitações de entrada foram feitas, tá bom? Então, eu acho que é isso. Agradeço também, Gabriela. Se alguém tiver mais alguma dúvida, sabe que pode entrar em contato comigo lá pelo próprio grupo, tá? Eu recebi algumas mensagens lá ao longo dessa semana, e aí espero que tenham todos aí uma boa finalização de semana, que ela seja bastante produtiva, né? E que vocês deem continuidade nas leituras e atividades sugeridas para que a gente possa, na segunda-feira, retomar com mais participação e mais dúvidas de vocês também, tá? Tá, obrigado, Claudete. Eu já vou marcar a Charlene aqui. Então é isso por enquanto. Hoje é quinta-feira, mas como nos veremos só na segunda, já desejo um ótimo fim de semana para todos vocês. Tá bom? Não, mas eu digo, você não consegue acessar o meu contato, Luciane, por lá? E daí você me manda uma mensagem privada, entendeu? Obrigado, Crisla. Então tá bom. Então aí é só usar essa estratégia lá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Estou só aguardando todo mundo mandar um oi aqui para eu poder fazer o controle. Daí eu encerro, na sequência eu compartilho o link dessa gravação, e quando eu tiver subido no YouTube, eu mando lá pelo grupo também o link, tá bom? Obrigado, Ana Clara. Obrigado. Bom fim de semana também, Valdir. Obrigado, Bárbara.
Valeu, Elton. Obrigado. Bom fim de semana também.